Eu sou a professora Estela. Nós iniciaremos aqui no canal uma série de vídeos sobre bancos de dados biológicos, com enfoque principalmente para usuários iniciantes aí da bioinformática. E hoje nós vamos navegar pelo NCBI, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica Americana. Hoje, o maior portal de dados biológicos disponível para a comunidade científica. Eu coloquei aqui no Google, NCBI, já me aparece aqui o primeiro link. Essa base de dados ela foi criada no final da década de 80, lá por volta de 1988, pelo governo americano, e hoje o NCBI funciona como uma espécie de portal guarda-chuva, onde a gente vai ter diversas bases de dados aqui agrupadas. A gente vai ter informações, por exemplo, em bases de dados sobre genes, informações sobre um determinado gene ou conjunto de genes, informações sobre genomas, sobre dados de expressão gênicas, como no caso aqui da base de dados do DIO. A gente tem também o OMIM, por exemplo, que é uma base de dados de doenças mendelianas. Temos aqui a famosa base de dados do PubMed, que vai nos trazer toda a literatura científica da área biomédica, além de outras bases, como no caso aqui a base de SNPs, de polimorfismos de base única, além de diversas outras bases que você pode estar acessando e buscando as informações do seu interesse. Uma visão geral aqui da página do NCBI nos mostra que a gente vai ter algumas áreas específicas, por exemplo, para a submissão de dados biológicos, ou seja, se você trabalha com sequenciamentos de DNA, ou se você fez um transcriptoma de um determinado patógeno ou um animal modelo que você está estudando, você pode, como pesquisador, estar depositando esses dados nesse banco de dados biológicos. Aqui tem uma área também para downloads, onde você pode estar baixando para o seu computador algumas informações da plataforma do NCBI, como genomas, sequências FASTA, genoma anotado, entre outros. A gente tem uma parte aqui de aprendizagem, onde você pode estar buscando e consultando alguns tutoriais. A gente tem essa parte aqui de desenvolvimento, né, que é mais específica, mais voltada para os desenvolvedores de ferramentas, de softwares, que podem estar desenvolvendo APIs aqui para o NCBI. A gente tem essa parte aqui de análise, onde a própria plataforma vai disponibilizar diversas ferramentas para fazer análise de dados biológicos. E aqui a parte de pesquisa, onde a gente pode conhecer um pouco da história, né, do corpo científico do NCBI e também do seu corpo, digamos assim, computacional. Você pode fazer buscas aqui na plataforma de diversas formas. Aqui a gente tem as principais bases, né, as mais famosas, digamos assim, como por exemplo o PubMed, a base de dados de nucleotídeos, de genoma, a ferramenta BLAST, que exploraremos em outros vídeos. E essa busca que você faz, ela pode ser uma busca direcionada ou uma busca mais genérica. Quando eu quero fazer uma busca mais genérica, por exemplo, a gente pode citar aqui o caso a Covid-19, eu quero pesquisar sobre essa doença em todas as bases de dados. Então, a gente faz aqui a busca. E a primeira informação que a plataforma me traz é que os resultados eles foram encontrados em 29 bases de dados. A primeira informação que a gente tem é em relação ao genoma do SARS-CoV-2, né, que no caso é o novo coronavírus que está causando a Covid-19, e ele já me traz aqui todas as informações desse genoma, como por exemplo o depósito do genoma no RIFSEQ, que é um banco de dados de sequências. Aqui a parte de proteínas, a gente pode ver aqui a parte do genoma funcional, onde a gente vê as ORFs, né, do novo coronavírus. No caso aqui, a sequência da spike, da proteína S, entre outras diversas informações. Basta você clicar e você já vai acessar o genoma do SARS-CoV-2. Aqui mais embaixo, ele me traz os outros resultados que foram encontrados em bases de dados, por exemplo, de literatura científica, como no caso aqui o PubMed, a quantidade de artigos que já existem hoje catalogados no PubMed relacionados a essa doença, PubMed Central. A gente tem aqui a parte de genes, informações sobre esses genes, informações sobre dados de expressão gênicas também relacionados a essa doença. Aqui a parte de proteínas, onde a gente vai obter informações sobre estrutura, domínios conservados, entre outras coisas. Toda a parte aqui do genoma, onde a gente vai ter as montagens, o biosample.
a parte do genoma, dos nucleotídeos. Então, tudo isso são informações relacionadas à COVID-19. Aqui a parte clínica, onde a gente pode ver também aqui a parte de SNPs, né? No caso aqui tá 0. O ClinVar, no caso aqui tem 10 resultados. E também o PubChem, que é uma base de dados de moléculas. Então, vejam que essa busca ela é uma busca mais genérica, onde ele me trouxe resultados em 29 bases de dados. E aí eu escolho que informação eu quero obter aqui do banco. Entretanto, você pode fazer também uma busca mais direcionada. Você escolhe basicamente a base que você quer pesquisar, no caso aqui eu vou utilizar como exemplo a base gene, e a gente vai explorar que tipos de informações nós podemos obter sobre um determinado gene aqui dentro do NCBI. Então, eu vou utilizar aqui como exemplo o gene SFTR, eu vou clicar aqui, já selecionei a minha base e vou fazer a busca. O principal resultado que ele me traz é esse gene, ele foi encontrado aqui ó, na espécie humana, né, ele me traz como primeiro resultado, mas ele me traz aqui também o resultado pela taxonomia, né, aqui alguns organismos em que esse resultado, né, a busca sobre esse gene foi encontrado tanto na espécie humana, como no rato, no camundongo, entre outras espécies, e eu encontrei aqui dentro dessa base de dados, nessa busca, mais de 5.000 resultados. E aqui eu escolho o que eu quero explorar. Porque a gente vai ter informações tanto na espécie humana, como no camundongo, no rato, no porco, no zebrafish, entre diversas outras espécies. No caso, eu quero explorar aqui sobre a espécie humana. Então, vamos clicar aqui no gene CFTR da espécie humana. E aqui logo na primeira página, a gente já vai ter algumas informações gerais sobre esse gene, como por exemplo, o símbolo oficial do gene, o ID desse gene dentro da plataforma, dentro do NCBI. Esse número é muito importante porque ele funciona como se fosse o RG, né, do gene. Então, esse ID vai representar unicamente, exclusivamente esse gene na espécie humana. Aqui a gente vai ter informações como, por exemplo, o nome oficial desse gene. A gente vai ter aqui alguns links de informações desse gene em outras bases de dados, né, como no caso aqui do Ensemble. E a gente tem toda aqui a parte da linhagem também, de onde esse gene foi encontrado. No caso, na espécie humana, né, que faz parte dos eucariotos, e aí vem toda a filogenia, dos cordados, craniatas, vertebrados e por aí vai. Aqui a gente tem outros nomes no qual esse gene ele pode ser encontrado, tanto em artigos como em outras plataformas, né? Pode ser que ele seja encontrado por algum desses outros nomes. E aqui a gente tem o summary, onde a gente vai ter algumas informações, um breve resumo dos processos biológicos no qual esse gene está envolvido. No caso, o CFTR é um gene que está relacionado à fibrose cística, né? Então, existe uma frequência de mutações que causam essa doença, sendo a mutação mais frequente a delta F508, certo? E aí a gente pode obter mais informações. Aqui nessa barra lateral, a gente vai ter aqui alguns links, né, no caso para o summary, como a gente já viu, contexto genômico, dados de expressão, bibliografia, tudo relacionado a esse gene, como também a questão de fenótipos, informações gerais da proteína, entre outras informações. Se a gente rolar aqui a página, mais embaixo, a gente vai ter a informação, por exemplo, da localização desse gene nos cromossomos humanos. No caso, esse gene está localizado no cromossomo 7, no braço longo, né, na posição 31.2. Esse gene é um gene que possui 27 exons, e essa anotação do genoma, a montagem do genoma, né, está relacionada à versão mais atual, que é a versão do genoma GRCH38.P13, e também em outras montagens anteriores, como a GRCH37.P13. Mas aqui embaixo a gente vai ver que no cromossomo 7, onde esse gene está localizado, existem diversos outros genes que estão próximos ou sobrepostos também a esse gene. Mas aqui embaixo a gente pode ter acesso também à sequência FASTA. O FASTA, né, o padrão FASTA, ele é o tipo de formato mundial para sequências, né, de DNA,
sempre vai começar com esse sinalzinho aqui de maior que, aqui a gente vai ter o cabeçalho, onde a gente vai ter, por exemplo, as coordenadas desse gene, né, em que posição ele começa, em que posição ele termina. No caso aqui é do Homo sapiens, no cromossomo 7, o genoma de referência dessa montagem. E aqui a gente tem acesso a essa sopa de letrinhas do gene SFTR. Dá para fazer algumas análises com essa sequência, a gente vai ver nos próximos vídeos, como por exemplo, a gente poderia aqui já direto rodar um BLAST. Voltando para a página inicial, onde a gente fez a busca do SFTR, a gente vai ver algumas outras informações, como por exemplo dados de expressão gênica, certo? Alguns estudos mostram que esse gene ele está mais expresso em determinados tecidos, como a gente pode ver aqui, né, no caso do colo, do duodeno, da vesícula biliar, do pâncreas, entre outros tecidos. Em outros, essa expressão parece ser bem diminuída. No caso aqui, como a gente pode ver na próstata. E aqui eu posso selecionar de onde eu quero ver esses dados de expressão. Aqui no caso a gente olhou de tecidos normais. A gente pode ver aqui de tecidos humanos, sequenciamento de RNA total, né, no caso transcriptoma. E aí a gente vê onde esse gene ele é mais expresso, né, onde os estudos estão mostrando esse padrão de expressão. Além disso, a gente pode ter informações também aqui do GenBank, onde as sequências desse gene que foram encontradas, né, estão depositadas. E aqui a gente vai ter uma série de informações relacionadas à literatura, né, que publicou, no caso, essa sequência desse gene. Então, aqui a gente vai ter algumas referências, né, dos autores, dos trabalhos, do jornal onde foi publicado esse trabalho, o título aqui do artigo, né, que está relacionado a essa sequência, entre outras informações. Mas aqui embaixo a gente vai ver também as features desse genoma, no caso do gene, do CFTR, e a gente vai entender um pouco melhor sobre essas features nos próximos vídeos. Essa é uma visão geral de busca que a gente pode estar fazendo dos genes dentro da página do NCBI. Além da informação do gene, a gente já pode obter também algumas informações da proteína, uma vez que esse gene é do tipo que codifica uma proteína. Então, se eu clicar aqui, ó, informações gerais da proteína, ele já vai me dar o nome, né, oficial, o nome que é mais utilizado para essa proteína, certo? E aí eu posso ter informações também sobre RNA mensageiro e sobre a proteína que é codificada por esse gene, dentre diversas outras informações que você pode estar buscando dentro do NCBI. Esse é o nosso primeiro vídeo, informações gerais sobre o gene, e nos próximos a gente vai explorar a parte de genoma, de como baixar um genoma, de como buscar outras informações dentro do NCBI. Então é isso, até logo!